Agora, nós vamos ver mais um conjunto numérico. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, nós vamos ver quais são os números racionais. Eu vou abrir uma chave e vou dizer que todos os números naturais são o quê? Racionais. Eu vou colocar um exemplo aqui. 5. 5 é um número racional? É. 5 é natural? É. Se é natural, vai ser racional. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Eu vou dizer também que são racionais todos os números inteiros relativos. Exemplo, -7. Eu vou dizer que são racionais todas as frações. Exemplo, 2/3. Ainda vou dizer que são racionais todos os números decimais. Exemplo, 0,15. E vou dizer também todas as dízimas periódicas, simples e compostas. Gente, aqui nós temos aqui vários números, vários. Só que esses números não poderei colocá-los todos aqui. É impossível. No conjunto dos números inteiros relativos, eu tenho os números inteiros, positivos e negativos. No conjunto dos números naturais, só tenho números inteiros, sem o sinal. Tranquilamente, eu posso representar o conjunto N assim, 0, 1, 2, 3, 3 pontinhos. Aqui estão todos. Esses 3 pontinhos é continuando o 3, que é o 4, 5, 6 e assim vai. No conjunto Z, também posso representar todos. É ilimitado à esquerda, ilimitado também à direita. Aqui eu coloquei todos porque são inteiros. No conjunto N, inteiros. No conjunto Z, inteiros. Mas aí nós vamos conversar a respeito dos números que se encontram entre o 2 e o 3. Ó, há números entre o 2 e o 3, há. Eu diria até uma infinidade de números entre o 2 e o 3. Porque, na verdade, depois do 2 vem um 3? Não. No conjunto dos naturais, sim. No conjunto dos números inteiros relativos, sim. Esquecendo esses dois conjuntos. Depois do 2 vem o 3? Não. Depois do 2 vem o 2, eu diria 0,00001. Isto é um número? É. Ele está entre o 2 e o 3
Está. Mas também poderia ser assim, ó. 00000 no final do ano 1. Está aqui é o número? É. Está compreendido entre 2 e o 3? Está. Então, gente, ora, do 2 ao 3 existe uma infinidade de números. Para poder a gente sair do 2 e chegar ao 3, é preciso que a gente considere o número de casas decimais. Por exemplo, considerando uma casa decimal, depois do 2 vem o 2,1, depois 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 para poder chegar no 3. Então, eu aqui no conjunto dos números racionais, eu não posso colocar esses números aqui, primeiro porque não tem espaço, e segundo, porque existe uma infinidade desses números. Eu poderei colocar alguns números decimais, mas eu não vou poder colocar todos. Logo, este conjunto dos números racionais, ele não poderá ser representado através dos seus elementos. Eu vou representá-lo através de uma propriedade característica dos seus elementos, que diz assim: os elementos do conjunto Q são elementos X, tal que é uma condição. Essa barrinha indica tal que este elemento X, olha agora, vai ser igual a uma fração. Replay. Os elementos do conjunto dos números racionais são elementos X. X, uma incógnita. Qual é a condição? Tal que este elemento que eu chamei de X seja igual a uma fração. Legal. Se é uma fração, existe o numerador e existe o denominador. Eu vou chamar o numerador de A e o denominador de B. Ok? E este numerador, este B, poderá ser qualquer número? Não. A e B, eles pertencem a Z. Para ser racional, tem que ser uma fração em que o numerador pertence a Z e o denominador pertence a Z, e o B tem que ser diferente de zero. Veja só. Esta condição de ser diferente de zero é uma condição de ser fração. E esta aqui, do numerador e o denominador pertencer a Z, é a condição de ser racional. Então, para ser racional, tem que ser fracionário. Aí eu gosto de uma musicazinha que diz assim: para ser racional, tem que ser fracionário. Para ser racional, tem que ser fracionário. Agora vocês. Para ser racional, bora. Tem que ser fracional. E para ser racional, bora. E para ser racional, bora. Para ser racional, tem que ser fracionário. Ok? Mas tem um detalhe. Toda fração é racional. Não! Nós cantamos para ser racional tem que ser fracionário, mas não é toda fração que é racional. É preciso que o numerador e o denominador desta fração seja o número inteiro relativo. Pertença a Z. Ok? Por exemplo, eu disse aqui todas as frações. Mas esse todas entre aspas, dentro da condição de existência. Aqui, 2/3 é uma fração? É. Como reconheço que é uma fração? Outro tracinho na horizontal, um número em cima, outro embaixo. E o 2 pertence a Z? Pertence. 2 é inteiro relativo. O 3 pertence a Z? Pertence. Logo, esta fração, ela é racional. Então, se eu colocar isso aqui, olha, isso aqui é uma fração, porque eu estou vendo o traço. Estou vendo o número em cima e estou vendo o outro embaixo.
Só que o de baixo, o que está no denominador, pertence a Z. 2 é o elemento do conjunto Z. E a raiz de 5 é elemento de Z? Não é. Elemento de Z são inteiros. Eu diria assim, raiz de 4 pertence a Z? Pertence. Porque quanto é raiz de 4? Raiz quadrada de 4? 2. E 2 pertence a Z. Por que a raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2, 4. E a raiz de 5 vai dar um número inteiro? Tem algum número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 5? Não. Logo, este numerador não é inteiro relativo. Então, esta fração não será racional, porque o numerador não pertence a Z. Bom, como eu cantei, para ser racional tem que ser fracionário, e para ser racional tem que ser fracionário. Mas eu pergunto, eu falei que o 5 era racional. Aí vem a pergunta, e o 5 é uma fração? Eita, não. O 5 não é fração, mas eu vou fazer com que eu transforme o 5 em fração. Se eu conseguir, o 5 será racional. Então, para ser racional, tem que ser fracionário dentro da condição de existência. E os outros que eu coloquei aqui, porque são racionais? É porque, minha gente, eles podem ser transformados em fração. Eu vou dar o exemplo do 5. Qual a fração que eu posso representar o 5? 10 meios. Porque quando eu estou diante de uma fração, estou diante de uma divisão. E quanto é 10 dividido por 2? 5. Então, 5 é um número natural e eu consegui transformar em fração. Logo, 5 é racional. E o 0? O que é que tem? Como é que eu vou transformar o 0 em fração? Muito simples. Qualquer fração cujo numerador seja 0 e o denominador diferente de 0 vai ser igual. Olha a divisão. Quanto é 0 dividido por 3? 0. Transformei o 0 em fração. Logo, 0 não é natural? É. Agora, regra geral. Todos os números naturais são racionais. Vamos agora falar sobre os números inteiros relativos. Vamos falar no menos 7. Será que eu posso transformar o menos 7 em fração? Posso. Menos, tracinho de fração. Quem é que eu coloco em cima? Pode ser o 14. E embaixo, o 2, porque 14 dividido por 2 dá 7. Menos, então menos 7 igual a menos 7. Isso aqui é menos 7, isso aqui vai dar menos 7, são iguais. Então, gente, eu consegui transformar o menos 7 em fração, eu vou conseguir transformar todos os números inteiros relativos em frações. Por isso que eu vou dizer, todos os números inteiros relativos são racionais. Todas as frações são racionais dentro da condição de existência. E para ser racional, tem que ser fracionário dentro da condição de existência. Qual é a condição de existência? Que o numerador, o denominador pertence a Z. Vamos a este outro. Todos os números decimais. Está aí o 0,15. Será que eu vou conseguir transformar este decimal em fração? Mas lógico que eu vou conseguir. Então basta colocar um tracinho assim. Em cima eu coloco este número sem a vírgula. Vai ficar 15, porque vai ficar 0,15, 0,15 é 15. No denominador eu vou colocar o número 1, seguidos de zeros. Quantos? Quantas casas decimais nós temos aqui? 2. 15 centésimos. Transformei a fração
o decimal em fração. Essa transformação nós vamos ver em detalhes nas próximas aulas. Então, todos os decimais são racionais. Todos os números decimais são racionais. Nós temos aqui as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. O que é uma dízima periódica? Olha, se eu tenho um número que apresenta vírgula e depois da vírgula existe uma repetição, 14, por exemplo, 14 e 14 e os 3 pontinhos, a gente diz que isso aqui é uma dízima periódica. Desde que você perceba que o número tem vírgula, depois da vírgula uma repetição, é uma dízima periódica. E os 3 pontinhos é uma dízima periódica. Olha outra dízima periódica. 8,53, ou melhor, 8,5, 43, 43, 43. Este número apresenta vírgula? Sim. Depois da vírgula há uma repetição, logo após não. Mas adiante eu vejo a repetição. Tem os 3 pontinhos? Tem. Então isso aqui é uma dízima periódica. Agora, aqui está dizendo simples e lá composta. Por que esta é simples? Porque logo após a vírgula vem a repetição. Por que essa é composta? Porque após a vírgula existe um número que atrapalha a repetição. Mas logo após este número vem a repetição. 3 pontinhos e 3 pontinhos. Então, reconhecer que é uma dízima periódica é olhar e dizer, olha, o bichinho ali tem vírgula. Depois da vírgula, tem alguém que atrapalha a repetição, mas existe uma repetição e depois tem o quê? Os 3 pontinhos. Ou eu estou vendo uma vírgula. Depois da vírgula, imediatamente uma repetição. E apresento os 3 pontinhos. Então, gente, se eu perguntar quais são os números racionais, é para responder. São todos os números naturais, todos os números inteiros relativos, todas as frações, todos os números decimais, todas as dízimas periódicas simples e compostas. Aí eu vou perguntar a vocês e vocês vão responder. Quais são os números racionais? Beleza? Então, até a próxima.